Meus queridos irmãos e irmãs, durante esses dias, esses finais de semana, nós estamos ouvindo Jesus falar sobre o pão, o que os estudiosos chamam de o discurso do pão da vida. Jesus está falando sobre a Eucaristia, que num primeiro momento ele tem uma característica de pão, como nós vimos no 17º domingo do tempo comum, Jesus multiplicando o pão para nos dizer o quê? Que o pão, que a Eucaristia é símbolo da partilha. No domingo passado, nós ouvimos Jesus dizer: quem come deste pão nunca mais terá fome, quem bebe desta água nunca mais terá sede. Jesus está dizendo para nós, ele é o pão espiritual, o pão espiritual que alimenta a nossa alma. E agora, neste domingo, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Para dizer, Jesus, a Eucaristia, é o pão dos que peregrinam para o céu, é o pão do céu, o pão da vida que nos garante a eternidade. Como? Como a gente pode entender isso? Como a gente pode entender Jesus como o pão que nos garante a eternidade? Olha, veja, nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis, Elias, que está fugindo para não ser assassinado. Porém, num determinado momento, ele fica cansado, encosta sua cabeça ali debaixo de uma árvore e começa a tirar um cochilo. De repente, aparece um anjo do céu. Ele entrega um pão e uma água, pão e água, e diz a ele: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Tem até uma música da Igreja Católica, né, que a gente geralmente canta na comunhão, que diz justamente isso: levanta-te e come, que o caminho é longo. Caminho longo, não é? Mas para dizer o quê? Nessa nossa peregrinação rumo ao céu, Jesus é este pão do céu que nos dá ânimo para que nas vicissitudes da vida, nos sofrimentos, nas dificuldades, nas perseguições, ele, Jesus, é quem nos dá ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Só que a nossa caminhada não tem um destino terreno. Nossa caminhada, nossa peregrinação nesta vida tem um destino celeste. Jesus é esse alimento, o pão da vida. Quem dele comer viverá eternamente. A nossa peregrinação começa aqui, mas à medida que nós comungamos, à medida que nós recebemos a Eucaristia, nós nos fortalecemos nesta peregrinação que dura para a eternidade. Bem, uma comparação para a gente entender o que a Eucaristia provoca em nós. Vamos supor, quando você está doente, que você vai a um hospital, a um médico, e você geralmente, primeiro assim, quando você está doente, qual é a primeira coisa que você perde, além das forças? Vocês sabem o que é? É a vontade de comer. E também perde a vontade de beber água, né? Se hidratar. Mas quando você chega lá no médico, qual é a primeira coisa que ele faz? É te dar comida? É? Não. Ele não nos alimenta com o pão. Ele, de certo modo, injeta em nós vamos dizer assim, um remédio que vai nos dando o quê? Você chega lá no hospital, você está, né, a piongo, caminhando devagarzinho, ai,
Ui, ai. Mas aí ele vai e injeta em você, vamos supor assim, um soro, não é? Ou um remédio que te dá ânimo. Quando você sai de lá, aí você já sai feliz da vida. Oh, graças a Deus, estou melhor. Então, veja, o que acontece conosco em relação à Eucaristia? O que acontece conosco é mais ou menos isso. Nós estamos peregrinando, mas de repente nós pecamos. De repente nós estamos desanimados. De repente nós vamos querendo desistir. Mas quando a gente vem, participa da celebração dominical, entra na fila da comunhão, estando em estado de graça, lógico, mas entra na fila da comunhão, recebe o Cristo. Então, é como se Jesus injetasse em nós um pouco da vida divina que vem do céu. Por isso que ele diz o quê? Ninguém conhece o Pai a não ser aquele que o Filho revelou. Ou seja, a Eucaristia é esse pão do céu que veio para nos dar força e ânimo na nossa caminhada rumo ao céu. Nós somos peregrinos. Então, Jesus, ele injeta em nós, como um remédio, esta vida divina, essa vida celeste, esta vida que vem do céu, nos transformando em pessoas semelhantes a Ele, para que no final da nossa peregrinação, nós cheguemos e alcancemos a glória da eternidade. É isso que Jesus está dizendo hoje para nós. Jesus está dizendo para nós que se nós nos aproximamos dele, isso é uma graça de Deus, não é mérito não, é graça de Deus. E se nós temos essa graça de nos alimentarmos do corpo e do sangue do Filho de Deus, nós agora vamos aos poucos nos tornando cidadãos do céu, peregrinos na terra em direção ao céu. Pode parecer uma explicação muito superficial, ou talvez algumas pessoas vão dizer, mas esse tipo de discurso, ele é assim muito utópico, não é? Mas é uma realidade, é uma graça que acontece em nós. Quem comunga da Eucaristia recebe esta graça. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, é por isso que nós, os cristãos, somos agraciados, porque nós temos na nossa igreja o sacramento da Eucaristia. Este pão que veio do céu, este pão que nos dá vida e nos dá forças e nos dá coragem para continuarmos a nossa caminhada. Claro, meu desejo hoje, com a celebração desta Santa Missa, é que nós tomemos consciência do verdadeiro valor que a Eucaristia tem para nós. Nem todo mundo acredita na Eucaristia. Algumas pessoas, e às vezes até católico, olham para a Eucaristia e dizem, é só um pão. Não, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você crê nisso, o corpo e o sangue de Jesus Cristo te transforma naquilo que você deve ser. Homem do céu, mulher do céu, uma pessoa que é para viver para toda a eternidade. Porque o pão que nos alimenta aqui na terra, o corpo e o sangue do Cristo que nos alimenta aqui na terra, nos levará para a glória da eternidade, se assim nós crermos. Por isso eu peço ao Senhor que diante das nossas tentações, diante dos nossos pecados, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas tribulações, Ele, o Senhor Jesus, seja a nossa força, o nosso alimento espiritual que nos fortalece na caminhada. E peço mais ainda, para que agora todos nós, participando desta experiência da comunhão,
do banquete na mesa de Cristo, um dia cheguemos com Ele à glória da eternidade. Amém.